Bom, então estamos aqui na nossa segunda aula sobre a Casa do Lago e eu estava falando, né, do Morgan, estava falando da Kate e eu parei falando aqui no Alex em como ele buscou ali uma tentativa de reconhecimento de afeto do seu pai e acabou que ele não teve ali muito sucesso em relação a isso. E o que acontece? Agora eu vou falar um pouquinho sobre este movimento de amadurecimento do Alex. Meu café ficou até frio aqui. Então, olha só. Então, o Alex, já falei sobre o desenvolvimento dele, né? E o Alex, ele amadurece, não sei se você percebe, ele tem ali um movimento de amadurecimento quando ele recebe o livro de memórias do pai, recebeu o livro de memórias do pai, e ele procura a página em que o pai coloca uma foto deles dois, na Casa do Lago, que daí é um outro elemento que eu vou falar aqui nessa aula, sobre a simbologia da Casa do Lago. Então, quando o Alex olha que o pai colocou no seu livro de memórias a relação deles dois, então isso é uma redenção para ele. É um sinal de reconhecimento afetivo do pai em relação a ele. Tá? Então, quando ele olha aquilo, ele tem uma catarse ali, ele tem um choro, ele chora, porque ele diz assim, ele não diz, né? Mas o psicológico dele diz assim, beber água. Na hora que ele olha, ele tem este reconhecimento afetivo. Ele diz assim, meu pai me amou. Ou pelo menos meu pai me reconheceu. Porque, ora, se eu estou no livro de memórias dele, e é um livro de memórias sobre a vida dele, e o que o trabalho tem muito espaço aqui, se tem um espaço, se tem uma página de dedicação a mim, então isso já é o suficiente. Então ali ele tem um momento, um movimento de catarse. Ele consegue ali ter essa catarse, né? Ele tem este movimento de reconhecimento. Tá? E isso né, implica num movimento de amadurecimento. Porque agora aquilo que ele tanto buscava, ele alcançou. Agora aquilo que ele tanto buscava, ele alcançou. Então ele fez esse movimento de reconhecimento, né? Ele fez justamente isto. Tá? E este elemento de reconhecimento é importante para o amadurecimento do personagem, para o amadurecimento do Alex. Tanto que eu acho que, em função disso, né, e do próprio desenvolvimento da relação do Alex com a Kate, eu acho que em função disso, no final, ele escolhe não ir até a Kate, né, que vai mudar justamente o início do filme. Não sei se você prestou atenção nisso, né? Mas ele amadurece ali. Né? E esse amadurecimento é muito importante para poder a gente conseguir compreender ali o todo de que por que o Alex resolve parar e não ir em busca da Kate, o que evita com que ele morra. Né? Então o Alex ele passa por isso. E aí a gente tem o elemento dos dois. Né? Agora eu vou falar sobre a relação. Alex-Kate, né? Sobre esta relação. Então eles se conhecem quando o Alex vai lá para a Casa do Lago e ele começa a receber cartas. Ele recebe uma carta dizendo, uma antiga inquilina, dizendo que era para ele encaminhar as cartas dela para um novo endereço. Aí ele fica meio confuso, porque na linha do tempo ele está atrás dela, né? Na linha do tempo dele, ela ainda não tinha chegado para alugar a casa. Compreende? Então ele fica meio bugado, mas como assim, né? E aí a gente começa a perceber assim, a característica do filme, que às vezes até cria ali um distanciamento do próprio espectador, no sentido de que como é que isso pode acontecer, isso é besteira, isso não dá para acontecer, que é a questão da linha do tempo, né? Que a Kate escreve assim, olha, as pegadas na entrada, né? Quando eu cheguei já estavam aí, né? Não é culpa minha e tudo mais, assim como uma caixa que tá lá no sótão. Aí ele olha assim, não tem pegada nenhuma, né? Aí de repente vem um cachorrinho, né? Vem um cachorrinho
e me esqueci o nome do cachorro agora, e pisa lá na tinta que ele tava pintando e acaba que mela, né? Ele fica meio bugado, cara, mas como é que é isso? Aí eles começam a trocar cartas, eles percebem que eles estão vivendo no mesmo dia, só que em anos diferentes, e eles começam ali a alimentar essa fantasia. Né? Só que eles começam por assuntos cotidianos, você vai prestar atenção que eles começam por assuntos cotidianos, periféricos. Né? Logicamente, assim como qualquer pessoa que está ali se conhecendo. Né? Então são assuntos cotidianos, meio que periféricos, até o ponto em que eles começam a aprofundar ali a relação. Então tem um quê de idealização no início, tem, na relação deles tem. Tem o quê de fantasia no início, tem o quê de fantasia no início. Com certeza vai ter. Né? E eu pergunto assim para ti, mas qual é a relação que não tem isso? Né? Qual é a relação que não vai ter isso? Tem um filósofo que diz assim, o amor, né, é alimentado por uma projeção do eu no outro. Então o amor é alimentado por uma projeção do eu no outro. Né? Então tem isto, né, daquilo que eu projeto no outro. Né? Só que esta ideia de projeção para este filósofo, um filósofo espanhol, chamado Julián Maria, esta projeção vai ser uma projeção em busca da perfeição. Né? Então eu projeto no outro, né, e isto alimenta ali o amor, né? Isto alimenta ali uma paixão, tá? Mas porque essa projeção acontece muito em função do desejo que o homem tem por uma perfeição. Então, ora, se paixão não é justamente isto. Ora, se paixão não é justamente você olhar o objeto de amor, o objeto que é fruto da tua paixão e projetar nele características de perfeição. Me disse, não é isso? É isso. Então quando você olha ali, se projeta, você está apaixonado, então aquele objeto apaixonado, ele é perfeito. Ele não tem pontos negativos. Não é verdade? Ou se tem, você deixa um pouquinho de lado. Não, deixa eu minimizar isso daqui. Daí vem a máxima da expressão o amor é cego. Então o amor é cego muito justamente por conta deste desejo, deste impulso inicial de uma perfeição. De uma perfeição. Assim como também, né, então o Julián Maria, ele fala muito sobre o amor, né? Então é bacana, de repente você até conhecê-lo, né? Ele fala muito sobre o amor. Mas além disso, a gente tem aí, uma projeção que é patológica, que é uma projeção das minhas carências. Então eu projeto no outro carências que são minhas, expectativas que são minhas. Aí você precisa estar atento a esse movimento, que é um movimento inicial, eu posso dizer assim, de quase toda relação. Grosso modo, uma relação inicia a partir dessa lógica. Eu projeto no outro. Seja uma tentativa de encontrar no outro uma perfeição, ou seja, uma tentativa de encontrar no outro aquilo que me falta, essa carência afetiva, a carência de dependência. Então a gente tem essa característica no desenvolvimento da relação deles. Então eles estão ali conhecendo, tem essa fantasia inicial, parará, até que eles amadurecem a relação, eles têm até discussões. Então eles têm DRs via carta, né? Vão ter DRs ali, então eles vão amadurecendo, e aí eles têm experiências juntos, no sentido de que eles vão passear juntos, né? Mesmo não estando juntos, eles conseguem passear. O Alex picha a parede de um muro lá. Kate, eu estive aqui, eu estou aqui presente, tal, você está comigo aqui. Ela olha aquilo ali e se sente, poxa, ele estava aqui, né? Ele veio aqui e tal. Né? Então, a gente tem esse amadurecimento de relação. Né? Então, junto com o amadurecimento da relação dos dois, junto com este aprofundamento, a gente tem o próprio movimento deles. Tá bom? Então, são duas coisas juntas que a gente precisa observar. Tá? O Alex resolvendo a necessidade afetiva dele em relação ao reconhecimento do pai, certo? E a gente tem a Kate ultrapassando a tentativa de
suprir a expectativa também do seu pai, ela ser médica. Então a gente tem esses dois movimentos de amadurecimento. Então a relação deles permeia este amadurecimento. Então, ao passo que a relação deles vai sendo construída, ao passo que a relação deles vai sendo amadurecida, a gente tem a resolução desses outros assuntos que a priori estavam ali à frente e que de repente não deixavam eles se envolverem em relação alguma, né? Em relação alguma. Então, por isso, é legal a gente observar sempre, em qualquer filme que você for assistir, você tenta observar esse tipo de característica, tá bom? Um desenvolvimento de um personagem, um amadurecimento de um personagem, isso é muito importante para poder a gente tentar extrair algum símbolo, para a gente tentar extrair muito mais além do que o romancezinho bonitinho, né? Porque a gente fica muitas vezes preso só ao romance, né? Tá ali, o floreamento da relação e tudo mais, e não presta atenção muitas vezes nestas nuances, né? Presta atenção nessas nuances. E aí tem filme que trabalha mais isso, tem filme que trabalha menos isso. Depende muito de cada filme, né? Vai depender muito. Mas aqui, no que eu consigo observar na Casa do Lago, a gente consegue, né, observar estes movimentos ali, meio que implícitos, mas a gente consegue observar estes movimentos. Então a gente tem junto isso. Então a gente tem um amadurecimento de personalidade, ao passo em que a gente tem um amadurecimento do amor. Então a gente sai de uma fantasia, sai de uma idealização e acaba que a gente se encontra ali numa entrega de amor real, tá? Numa entrega de amor maduro realmente, de um amor realmente ali saudável, de uma relação realmente saudável, tá? Não é apenas ali um romance e tudo mais, né? E aí o que acontece? Por conta deste amadurecimento que a gente encontra no filme, tanto da Kate quanto do Alex, é que a gente consegue observar que a Kate, olha só, quando lá no final do filme, então a gente já vai aqui para o terceiro ato do filme para poder encerrar aqui essa nossa segunda parte da aula na Casa do Lago, né? Então a gente vai para o terceiro ato do filme, que é ali o fechamento, a conclusão do filme, em que a Kate já está novamente com Morgan e eles decidem alugar a Casa do Lago, eles vão decidir ali reformar a Casa do Lago. Neste ínterim, ela já pediu pro Alex largar ela. Me esquece, porque a gente não vai conseguir superar o tempo, essa linha temporal é muito complicada, então esquece, me deixa de mão, bora apagar esse amor aqui, isso daqui não vai dar certo, deixa eu voltar para minha realidade. Aí ela decide reaproximar do Morgan, dar uma nova chance pro Morgan, mesmo isso, olha só, não fazendo assim muito sentido a priori, né? Ela vai lá, retoma a relação com o Morgan, um pé no saco, parece que não mudou muita coisa, mas ele decide até fazer alguns sacrifícios ali, né? Ele decide até alugar a Casa do Lago, porque era isso que a Kate queria, né? Então ele vai lá e decide, ele faz esse movimento, o que é bacana, o que é legal, né? Mas a Kate parece que não estava ali por inteira, né? Parece que o coração ainda era do Alex, né? O coração dela ainda era do Alex. Tanto que quando eles vão fazer o projeto da Casa do Lago, né, para poder eles morarem, ela olha, ela contrata uma empresa nova, né, e barata. Você percebe nesse diálogo com o Morgan, né? Aí ele diz assim, é uma empresa nova porque eles são experientes ou porque são bons. Ela, não, nova porque é barata, né? E aí eu já saquei logo, né? Na hora que aparece o nome da empresa, era justamente o nome da empresa que o Alex queria ter com o irmão dele, né? Então mesmo o nome tá lá, o meu projetinho, aí eu égua, bicho, é agora que eles vão se encontrar, né? Agora que eles vão se encontrar. E aí a Kate chega lá na empresa para fazer o projeto arquitetônico, só que tá o irmão do Alex e tá uma outra arquiteta, não tá o Alex, né? E aí fica assim, cara, então cadê ele? E aí a arquiteta faz o projeto, ela gosta muito, e aí na hora que ela tá saindo, ela olha o desenho da casa. Ela fala assim, cara, esse desenho é muito bonito. Quem foi que fez? Aí o irmão do Alex vai lá e diz assim, foi meu irmão. Aí você lembra dessa cena. Aí ela diz, como é o nome do teu irmão? Alex Wyler. Aí
meu bicho, é ele, cara. Aí eu, não, doido, é agora que eles vão se encontrar, é agora que eles vão se encontrar. E aí ela pergunta assim, bom, mas ele tá por aqui, eu posso falar com ele? Aí o irmão diz assim, não, ele morreu há 2 anos atrás. Ou seja, lá no início do filme, 2 anos atrás. Na linha do tempo eles estavam em 2008. Né? Então, aí o irmão do Alex disse, não, ele morreu há 2 anos atrás. 2010, né? Até eu me perdi na linha do tempo. Então, você quer 2 anos depois do início do filme. 2000 e... Isso, 2008. Se eu não estiver enganado, se não me falha a memória. Aí ele disse, não, ele morreu lá atrás. Morreu 2 anos atrás e tal. Neste dia de hoje, inclusive. Aí ela tem um insight. Cara, o doidão morreu lá atrás, em 2006. Porque ele foi atrás de mim. Ele foi atrás de mim. Né? Então, o cara que eu tentei salvar era ele e eu não o conhecia. Aí a gente começa a bugar meio por conta da linha do tempo, né? Aí ela decide, né? Então aquilo ali reacende a paixão, aquilo ali reacende o amor. Então ela tem este ímpeto, cara, eu vou escrever uma carta para ele não ir de encontro a mim, para ele me esperar mais 2 anos para poder a gente se encontrar. E aí ela corre, sai correndo e vai voada, como a gente diz aqui no Maranhão, para casa do lago escrever a carta. Era você no acidente que no acidente que teve, que eu perdi lá o paciente e tal, 2 anos atrás, que a gente trocou a ideia, parará. Portanto, não vá atrás de mim, me espere 2 anos e me encontre aqui na Casa do Lago, que eu estarei aqui na Casa do Lago nessa mesma data. Aí manda a carta. E aí a gente fica na expectativa, né? Pô, será que ele leu? Será que ele recebe e tudo mais? E aí ele recebe, né? Ele recebe a carta e a gente observa. Um Alex é diferente. Porque ele recebe a carta e aí lá em 2008 ele decide não ir. Né? Lá em 2006 ele decide não ir. Né? Não ir de encontro ao seu amor. Né? Então a gente tem um amadurecimento, que é justamente esse sinal de esperar ali, dele conter um impulso, dele conter isso que o move a querer encontrar o amor. Né? Então ele fala, cara, se eu for agora vai dar ruim, eu vou morrer. Então eu vou ficar aqui, eu vou esperar, eu vou aguardar 2 anos para poder encontrar o meu amor lá na frente, porque 2 anos comparado ao resto da vida, a mais 30 anos não são nada. 2 anos não são nada. Então a gente tem um amadurecimento do Alex em relação a isso. E aí o legal é que a relação amorosa salva o Alex da morte. Né? Esta relação que eles desenvolveram, que eles amadureceram junto com o seu amadurecimento, o salvou da morte. Percebe? Então olha só, o amor transcendendo aí, o amor salvando uma pessoa da morte. No início do filme, talvez ele fosse ainda uma pessoa imatura. E ele tentou justamente ali no ímpeto, na força, no desejo de conquistar ali aquela relação, na sua imaturidade, ele tentou ir de qualquer jeito. E aí ele acabou que morreu. Né? E a simbologia talvez seja essa. Né? Às vezes, em uma tentativa de manter uma relação, de estabelecer uma relação imatura, a morte, em vez de existir vida. Enquanto que em uma relação pautada por um amadurecimento de personalidade dos dois, então a salvação da vida. A morte ela é deixada de lado e o que surge, o que aparece é justamente a vida. Então esse para mim é o grande mistério assim, do filme, mais do que até a questão da linha temporal, o símbolo da linha é mais um símbolo assim, de que o amor ele vai transcender este tempo. De que o amor ele vai além do tempo, ele é além do tempo. Isso também é muito bonito, o amor ele perdura, ele dura para sempre, ele transcende justamente esta contagem aqui, linearzinha muitas vezes. E a simbologia da Casa do Lago, para a gente encerrar, a simbologia da Casa do Lago é que a Casa do Lago, não o filme, mas a casa lá que tem no cenário do filme, a casa foi uma obra do pai. E o Alex diz assim, ao analisar
a casa, né? Até anotei aqui, o Alex diz assim: há uma separação entre o humano e a paisagem, né? Então tem-se ali uma observação, então quem está dentro da casa, você pode observar que dá para observar todo o lago, né? Toda a natureza ali, né? Cheio de vidraças e tudo mais. Então, só que dá para olhar, mas não dá para tocar. Né? Então há separação entre o humano e a paisagem, né? Então dá para olhar, mas não dá para tocar. E era aquilo que ele tinha enquanto modus operandi da própria Kate, né? Então ele olhava ela muitas vezes, eles até se tocaram, né? Teve um encontro ali que eles se beijaram, né? Mas era muito isso, né? Então eu olho, mas eu não posso tocar. Eu olho, mas eu não posso me conectar, né? Então eu tenho vislumbre, mas eu não tenho a experiência real, né? Então esse foi o modus operandi ali da relação deles no decorrer do filme, né? Aí o Alex, continuando sobre a casa, ele diz assim: o tema da casa é a apropriação, não a ligação com o exterior. Papai sabe construir uma casa, mas não sabe construir, né, um lar, mas não soube construir um lar, né? Então o tema da casa é a apropriação, não a ligação com o exterior, né? Então tem essa tentativa de superar isso, né? De se conectar ao outro. E a Casa do Lago foi, né, não sei se você prestou atenção, a obra, né, o prédio, a Casa do Lago, né, a Casa do Lago em si, foi o instrumento através do qual o Alex teve a possibilidade de construir o seu lar. Entende? Então a gente tem até uma remissão, vamos dizer assim, do pai, né? Então a obra do pai funcionou como intermédio para o Alex construir o seu lar, aquilo que ele tanto desejava, né? Então foi através do que o pai fez que o Alex ele conseguiu conquistar e construir aquilo que ele tanto desejava, que era um lar com a Kate, que era lá com a Kate, né? Então, A Casa do Lago é um filme bem bacana pra gente trabalhar esses certos aspectos que eu trouxe aqui pra você, né? Espero que você tenha gostado aí da aula, espero que você tenha aprendido um pouco com a minha análise aqui acerca do filme da Casa do Lago. Então, continue aí assistindo as minhas próximas aulas, eu vou trazer com certeza mais filmes aí pra gente trabalhar e pra gente conversar sobre, tá bom? Então, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.